Olá, meus amigos, estamos começando mais um BDM, mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 5 de julho, onde teremos a conclusão das quartas de final desse Mundial de Clubes e vamos conhecer os semifinalistas. Eu não sei quanto é que foi o jogo dos brasileiros, do Palmeiras, do Chelsea, porque eu estou gravando na manhã de sexta. Então, como de costume, como eu gosto de brincar, não me dê spoiler, tá? Vamos começar falando sobre PSG e Bayern e depois, claro, sobre Real Madrid e Borussia Dortmund. Além disso, nós temos hoje rodada cheia da MLS, temos Japão, a J-League, para quem gosta de operar cedo no sabadão. Acordar 6 horas nesse sabadão, num friozinho, delícia, né? Tem Irlanda, o Shamrock Rovers entra em campo, tem Islândia com o Viking Reykjavik, o Helsinki volta a entrar em campo na Finlândia, Série B do Campeonato Brasileiro e tem também Copa da Argentina. Muitos desses jogos vão ficar como jogos complementares, porque a gente vai dar um pouco mais de atenção para o Mundial de Clubes, mas eu vou passar no que eu conseguir por esses jogos, beleza? Vambora? Então vambora. Vamos começar o nosso planejamento definindo os nossos jogos complementares, antes da gente fazer o jogo do PSG. Primeiro eu vou pedir para você deixar já o seu like no vídeo, porque ajuda demais para o YouTube entregar para mais pessoas, tá? Isso ajuda realmente bastante. Ó, vou colocar a Copa da Argentina como um jogo complementar para nossa grade de trabalho, porque ele vai estar no meio ali do jogo, começando o jogo do Real Madrid. Vamos colocar também a Islândia, o jogo do Helsinki, como um bom jogo complementar. O SJK está em que posição aqui? Está na segunda, dá para também colocar como um jogo complementar. Na Islândia, o Viking Reykjavik, que é o líder, enfrenta um time de nome difícil, que eu não vou tentar pronunciar. Lembra que eu comentei com vocês do Breiðablik, que ele podia se complicar contra a chatíssima equipe do Afturelding, que tinha um bom segundo tempo? Cara, o Breiðablik abriu 2-0 no primeiro tempo e sofreu empate no final, com gol no finalzinho. O PDF de apoio tinha razão de criar ali um contexto de alerta pra gente. É o que eu falo, o PDF, o favorito pode se complicar, ele não é um método, né? Ele é só um alerta para que você tome cuidado. Pô, quem tava com pagamento antecipado em caso de aposta conseguiu, né, ter o lucro porque abriu 2-0, mas quem tava, por exemplo, deixando correr ou numa casa que não tem o pagamento antecipado ou até mesmo no exchange, não fechou posição, tomou empate no final. Para quem foi no over limite no fim, estava bem interessante, e o condicional de 2 gols de diferença também ajuda muito, né? Para o mercado de gols, particularmente falando, ajuda bastante em relação a trabalhar o over. O Valur Reykjavik também é um bom jogo. Deixa eu ver aqui o Fram Reykjavik, aqui acho que já é um jogo para baixo, né, de tabela. Beleza. Irlanda, o Shamrock Rovers, ainda líder da competição. Ainda não, né? Bem líder da competição. Enfrenta os Sligo Rovers, também é um jogo bom para complemento aqui, o horário aqui fica complexo. J-League, aí para quem gosta de trabalhar cedo, 6 horas da manhã, sinceramente eu acredito que eu não vou te indicar aqui nada relacionado à J-League, porque pode ser que você não queira fazer por conta do horário, tá? Mas ó, Kashima Antlers é o líder, seguido por Kashiwa Reysol e Vissel Kobe. O Vissel Kobe vai jogar, então você seleciona seus jogos complementares por aqui. Eu acho que é muito cedo, talvez você não vai querer fazer. MLS, é rodada cheia, eu colocaria todos esses jogos, se você tá afim num sabadão de fazer, eu colocaria todos eles como jogos complementares, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho sobre Mundial de Clubes. Vamos começar entendendo um contexto aqui de expectativa de mercado. 2,20 para o PSG, campeão da Liga dos Campeões, contra 3 do Bayern de Munique, que foi nas quartas de final da Champions, né? Perdeu para Inter de Milão passou pelo Barcelona fica pelo caminho, Inter de Milão foi tomar um cacete do PSG na final. Então assim, pelo contexto você vai julgar, então quer dizer que o PSG é melhor que o Bayern? Hoje o PSG é melhor que o Bayern, tá? A gente pode levar em consideração o que rolou no Mundial? Pode. O PSG ele começou em alta no Mundial porque ele goleou o Atlético de Madrid. A gente sabe que o resultado de goleada foi um pouquinho excessivo, porque o 2-0 era de bom tamanho, mas aí o Lenglet foi expulso, o PSG fez mais 2 gols. Mais no aleatório ali, mas fez. O Bayern de Munique começou socando 10 no Auckland City, mas não passa impressão nenhuma, porque o Auckland City é um time muito frágil. Depois, teve um pouco de dificuldade contra o Boca Juniors, até começou muito bem, marcou um gol, mas depois reduziu o ritmo e tomou um empate. O Olise teve que marcar um gol no finalzinho para salvar o Bayern. Contra o Benfica,
saindo atrás do placar, se mostrou um time agressivo, mas sem o poder de recuperação. Foi a primeira vez que o Bayern saiu atrás e não conseguiu recuperar. E contra o Flamengo, numa marcação-pressão muito forte, conseguiu surpreender o Flamengo e dali para frente, com um bom aproveitamento também de finalização do Harry Kane, que é um grande atacante, passou pelo Flamengo. O PSG teve a derrota para o Botafogo, mas visivelmente, além do Botafogo fazer uma boa partida, uma excelente partida defensiva, o PSG estava com freio de mão puxado porque tinha uma grade mais acessível, como já tinha vencido o Atlético. Tinha o Inter Miami pela frente, tinha o Inter Miami pela frente e só dependia de si, né? Ah, não, mentira. Tinha o Seattle pela frente, só dependia de si. E aí passou pelo Seattle, foi muito tranquilo até. Então, assim, eu coloco o peso da derrota para o Botafogo como algo de demérito para o PSG? Eu acho que não, tá? Eu prefiro identificar o porquê que o Bayern de Munique teve uma dificuldade maior contra o Boca Juniors quando estava na frente do placar, do que ficar me contestando do porquê que o PSG não virou contra o Botafogo. Porque, sinceramente, eu acho que o PSG não tinha nenhuma obrigação ali, era mais uma situação de... Acabou que ele classificou na primeira colocação de qualquer jeito, né? Era mais uma obrigação ali de status, campeão da Champions, campeão da Libertadores, mas não seria muito comum também se aquele jogo tivesse terminado 0-0. Então não é menosprezando a vitória do Botafogo, mas pro PSG não mudou muita coisa. Não me passou... Assim, me passou sim uma impressão de que o PSG, quando estava atrás do placar, também não conseguiu virar o jogo. Mas a vontade que o PSG demonstrou quando estava atrás foi uma vontade bem diferente da vontade que o Bayern de Munique me mostrou quando eu estava atrás do Benfica. O Bayern queria muito empatar aquele jogo com o Benfica e não conseguiu. O PSG não mostrou assim tanto interesse. Quem viu o jogo viu que o PSG estava com o freio de mão um pouco puxado. Então, do que eu vi da fase de grupos, eu tirei menos informações do PSG. Eu não consegui ler tanto a equipe do PSG. Depois ele acabou enfrentando nas oitavas um Inter Miami bem frágil, né? Uma goleada no primeiro tempo que ele sustentou, depois não fez gol, não tomou. E agora pega o Bayern. Então a grande força que o PSG enfrentou até agora na competição, ofensivamente falando, foi o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não conseguiu ferir o PSG. Defensivamente falando, foi o Botafogo, porque se propôs a defender. A gente não sabe como que o Botafogo seria ofensivamente. Foi um chute ali só do Jesus que acabou resultando em gol, e depois pegou um Seattle bem defasado tecnicamente e um Inter Miami defensivamente também muito, muito frágil. Então pega hoje o adversário mais forte na questão completa, né, de ataque e defesa. O Bayern de Munique tem a capacidade de ferir o PSG no que o PSG mais fere o adversário, que é na intensidade na marcação-pressão. Segura agora um pouco o PSG, vamos falar do Bayern de Munique. A classificação do Bayern de Munique na fase de grupos passou por um time muito acessível com o Auckland City, então vamos deixar ele de lado. Contra o Boca Juniors, então, uma dificuldade estando na frente do placar. Então você cedeu o empate do jeito que foi, poder não vencer, passa um pouco de informação. E o jeito que foi o gol, né? Um gol de uma equipe com linha alta sofrendo um gol mais ou menos de contra-ataque, uma jogada individual. E depois uma dificuldade com vontade, diferente do PSG, de conseguir um empate contra o Benfica e não teve sucesso. Contra o Flamengo, demonstrou superioridade na marcação-pressão, deixou alguns espaços atrás, mas o Flamengo não conseguia aproveitar porque não subia com tanta gente, e mesmo quando tinha mais número no ataque, o Bayern recompunha muito bem. Então, acredito que eles chegam mais ou menos no mesmo nível, tá? E acredito sim que a arma das duas equipes é a marcação-pressão. E agora vamos tentar entender por meio de cotações se a gente tem algum valor por aqui. Mas o contexto do jogo para mim está na marcação-pressão. O time que conseguir marcar mais pressão por aqui tende a ferir mais o adversário. E principalmente na recomposição. Porque como é que funciona uma marcação-pressão? Deixa eu colocar aqui na tela os jogadores, né? Eu não vou conseguir, eu acho. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Da última vez eu tentei, mas não consegui. Talvez eu consiga agora. Acho que sim. Não pega. Pelo menos na minha tela não aparece. Mas enfim, como que funciona? A marcação-pressão, ela te permite roubar a bola no campo adversário e já progredir o seu ataque o mais próximo possível do gol do seu adversário. Só que quando você não executa uma boa marcação-pressão e o adversário tem uma condição técnica e também um pouco emocional, né, para não se desesperar como aconteceu com o Flamengo, você tem
a possibilidade de pegar o seu adversário de calça curta. Por quê? Para você fazer uma boa marcação-pressão, você tem que igualar pelo menos o número de jogadores no campo defensivo do adversário. Então você tem que subir para o campo ofensivo, mais ou menos igualando o mesmo número de jogadores. E aí você força a marcação. Só que quando os jogadores conseguem, na tabela, no toque entre linhas, sair dessa pressão, você tende a deixar espaço lá atrás. Porque na maioria das vezes você sobe com um pouco mais de jogadores para, além de igualar o número, se ter um pouco de superioridade numérica. Porque você confia tanto na sua marcação-pressão, que é o caso do City, que é o próprio caso do PSG, do Bayern, que você acaba subindo com muita gente para poder forçar. E aí, caso o seu adversário tenha uma boa qualidade de escapar dessa marcação-pressão, você pode pegar o adversário de calça curta com uma linha alta e você podendo ter velocidade para contra-atacar. Quer ver um exemplo? A Inter de Milão, quando já estava perdendo para o PSG na final da Champions, ela tentou muito subir as linhas para poder tentar roubar a bola do PSG o mais rápido possível para recuperar o resultado. O que o PSG fez? Com poucos toques, muito com a ajuda ali do Nuno Mendes, do Vitinha, que jogou muita bola, você tinha uma escapada para as saídas do Vicha Kvaratskhelia, que está por aqui, né? E também para as saídas do Désiré Doué, que também fez gol. Então fica muito mais fácil de você imaginar o seguinte: bom, se a marcação-pressão não for bem executada, a equipe que sair dela vai ter condição de marcar. E aí a gente fica com o seguinte contexto: se eu tenho um Bayern de Munique, deixa eu voltar para cá, se eu tenho um Bayern de Munique que costuma fazer marcação-pressão nos seus adversários, e eu também tenho um time do PSG que usa marcação-pressão desde sempre, com o Luiz Henrique, eu posso, ao me posicionar a favor de uma das duas equipes em apostas no resultado final, ter uma complicação logo no início. Porque vira como se fosse uma moeda. Quem que vai ter a melhor execução da marcação-pressão? Quem vai conseguir ferir o seu adversário primeiro? Se eu aposto no PSG e o PSG sai atrás, nesse Mundial, eu vendo o PSG atrás, eu ainda não vi ele virar. Se eu aposto no Bayern e o Bayern sai atrás, nesse Mundial eu ainda não vi o Bayern virar saindo atrás, foi contra o Benfica. Então a minha aposta tende a ficar muito mais difícil de bater no longo prazo. Se fosse um time do PSG que jogasse contra uma equipe que não faz marcação-pressão, como o Inter Miami e tudo mais, provavelmente a gente teria um back favorito muito fácil. Mas como são duas equipes mais ou menos que tentam se encaixar, eu acho muito arriscado fazer uma aposta no resultado final. A gente pode até olhar outros resultados. Vamos dar uma olhada aqui na Betfair em relação a odds. Nós temos para vencer 2,34 do PSG, 3,20 do Bayern. É o que eu falei, é muito arriscado, na minha opinião. Você tem uma condição de sair atrás do placar e depois ter que buscar virada de equipes que ainda não viraram nessa competição. Não que não tenham qualidade, mas ainda não viraram, tá? E aí é um grande problema, porque você imagina, por exemplo, um Bayern de Munique atrás do placar. Ele sobe a linha para tentar roubar a bola do PSG para tentar empatar o jogo. E o PSG, de novo, consegue escapar de uma linha de pressão. Vai lembrar da final da Champions League, o que aconteceu com a Inter de Milão? É Désiré Doué, é Vicha Kvaratskhelia, é Nuno Mendes podendo passar por essas linhas. Então é um problema. Tudo bem, e se o PSG estiver atrás e subir a linha? O PSG tem uma boa marcação-pressão e pode recuperar contra o Bayern. Mas o Bayern também tem. Aí você vai falar de Olise, você vai falar de Coman, você vai falar do próprio Harry Kane. Então, é um problemaço você apostar numa vitória seca, porque são equipes que ainda não demonstraram virada e são, tecnicamente falando, equipes que se encaixam, que vão criar perigo a qualquer momento. Se você for pensar como um trader, você também tem essa dificuldade, porque como que um trader geralmente identifica a superioridade em campo? Poxa, um trader começa com a posse de bola e depois com a recuperação de segunda bola. Se eu tenho uma equipe sendo superior à outra nessa questão, no quesito, vamos supor que o PSG tenha mais posse de bola do que o Bayern, show. E ele esteja recuperando a segunda bola do Bayern, beleza. Mas pode acontecer de ter uma escapada do Bayern a qualquer momento e eu tomar um gol contra a minha posição. Então, já saiba disso. Essa correção de preço, ela pode ser executada, a gente pode ter uma correção de fato aqui, uma subida do PSG, uma subida do Bayern, ela pode ser executada, mas é sim uma posição de maior risco, tá? Vamos para outros mercados? Vamos falar de classificação. O PSG para se classificar pagando 1,71, o Bayern a 2,38. O que a gente tem que pensar em classificação? Bom, desgaste físico, né? Se por acaso essas equipes empatarem. Na prorrogação, nós temos hoje, o PSG não teve que ir para nenhuma, o Bayern contra o Flamengo também não teve que ir, apesar de ter feito um jogo mais desgastante do que, na minha opinião, né, do que o PSG contra o Inter Miami. O Bayern, por exemplo, teve aos 70 minutos, o Bayern estava dando carrinho na beirada do campo com o Harry Kane.
O PSG, com 45 minutos, praticamente poupou o time, já estava ganhando de 4-0, poupou a humilhação do Inter Miami e do Messi, né? Então, na minha opinião, aqui o PSG chega um pouco mais descansado. Outra coisa, goleiro. Pô, 2 pegadores de pênalti, né? Mas eu acho que o Donnarumma para pegar pênalti é um pouco melhor. Eu vejo o Neuer acima ainda em relação aos 90 minutos, mas no penal o Donnarumma tem uma inclinação maior, né? Não sei em relação à altura, mas hoje o Donnarumma é pau a pau com o Neuer. O Neuer tem muito crédito, mas eu não consigo ver assim um favoritismo para vou apostar na classificação do Bayern porque ele tem o Neuer. Pô, o Donnarumma tá pegando muita bola. O Donnarumma foi um dos grandes responsáveis também, principalmente nas quartas contra o Liverpool, acho que é nas quartas, né? E nas semi contra o Arsenal. Eu acho que foi muito ajuda do Donnarumma. Então não vejo valor aqui de pegar alguma coisa nessa classificação, embora eu acredite que essa odd do PSG possa ter até algum valor por conta dessa condição física que o PSG poupou. Ele não se desgastou contra o Botafogo. Eu acho que foi um jogo onde ele fez pouca força. Ele tinha um jogo resolvido de 2-0 praticamente contra o Atlético de Madrid e ele poupou bastante força também contra o Seattle. Ele não deu tudo de si depois do 2-0, tá? Então eu acho que o PSG chega mais forte para se classificar pela parte física, mas é obviamente o jogo mais difícil do PSG até o momento no Mundial de Clubes. Vamos falar de mercado de gols. Esse 2,5 pagando 1,60, eu acho que é a odd justa, né? Porque nós temos duas equipes com atacantes espetaculares. Eu acho que hoje o Harry Kane, não tem ninguém no PSG que se compara ao Harry Kane. O PSG ele é um time mais coletivo, né? O Vitinha faz gol, o Nuno Mendes faz gol, o Désiré Doué e o Kvaratskhelia principalmente fazem gol. O Dembélé, que deve voltar e pode ser titular, também é um jogador que faz gol, mas você vê que são jogadores que partilham mais o gol. No Bayern de Munique você tem algo centralizado no Harry Kane. E os gols que o Harry Kane fez contra o Flamengo é de um jogador que não precisa nem olhar para onde ele está na área. Ele tem um senso de posicionamento absurdo. Você pega o segundo gol do Harry Kane, o primeiro não, porque bateu na trave, mas o segundo gol, quando ele domina, ele já domina virando e ele sabe exatamente, isso aí ele deve fazer no treino o tempo todo, ele sabe exatamente como que ele tem que bater para tirar do goleiro e já encosta no cantinho. É muito bom jogador Harry Kane, tem um senso de presença muito grande, além de sair da área para poder abrir espaço para os jogadores de ponta, né? Então, para mim, hoje, facilita você ter o Harry Kane em campo pela questão dos gols. Você teve só um jogo, né, que foi under com o Bayern de Munique em campo, que foi o jogo do Benfica. Então o Benfica saiu na frente e quis recuar contra o Bayern. Então o Bayern teve que enfrentar uma defesa muito fechada que não tinha intenção de sair. Mas contra o Boca Juniors conseguiu marcar. Só que o jogo estava 1-1. Contra o Benfica ele estava perdendo. Contra o Flamengo foi um jogo over, contra o Auckland City foi um jogo over, contra o próprio Boca foi um jogo de 3 gols. Eu acredito sim que esse 2,5 ele vai acabar batendo. Ele pode acabar batendo, tá? Eu acredito, porque essa marcação-pressão ela gera muito espaço, mesmo num 0-0, até mesmo numa situação de jogo desempatado. Agora, eu não entraria no 0-0 nesse 2,5, por isso eu jamais provavelmente vou conseguir pegar lá 1,60. O que eu gostaria de fazer aqui? Esperar o jogo ficar desempatado e a gente pode voltar aqui para nossas condicionais, né? Espera o jogo ficar desempatado, é uma condicional. Vamos lá, ó. Condicional de gols, jogo desempatado. E aí eu verifico, quem está atrás está subindo para marcar pressão para recuperar a bola o quanto antes? Sim, ótimo, uma parte da minha condicional está dentro. Quem está se defendendo com a vantagem quer contra-atacar? Sim, ótimo, então está dentro dos meus padrões aqui de gols, a gente pode olhar também no PDF de apoio. Vamos dar uma espiada no PDF de apoio? Hoje tem bastante jogo no PDF. Vamos dar uma espiada como é que foram essas duas equipes com gols no final, ó. A gente já tem os dados aqui do Mundial, tá? Isso aqui é dados do Mundial, ó. Derrota para o Botafogo, vitória contra o Atlético de Madrid, piriri, pororó, então isso aqui é tudo do Mundial. Então a gente já pode dar uma olhada. O Bayern tem 16 gols marcados, né? É por causa do Auckland City. A gente pode dar uma olhada no momento dos gols. Olha só, as duas equipes muito fortes no primeiro tempo, por isso que eu não quero trabalhar tanto o mercado de gols no HT no 0-0, porque são duas equipes que sofreram pouco no primeiro, ó. Tá vendo? E duas equipes mais relaxadas na segunda etapa. De novo, provavelmente a gente pode dizer aqui, aliás, a gente pode dizer que são os adversários mais fortes que cada uma das equipes está pegando nesse momento, tá? Isso aqui é dado não do Mundial, mas do geral, né? Os dados de bola parada. A gente faz isso manualmente. O Bayern de Munique marcou 13 gols na Bundesliga e 16 gols de fora da área. Fora da área também é uma arma interessante para quem enfrenta uma defesa fechada, mas eu não acho que essas duas equipes de fato vão se fechar. Ó, 75% dos jogos do Bayern
nesse Mundial teve o over 2,5, 50% dos jogos do Paris. Aqui que eu quero ver, ó. A maioria dos gols marcados do PSG foram marcados no final do primeiro tempo. Mas não é uma equipe que precisou usar muito de gols no fim do jogo. Por quê? Vamos fazer um exercício de lembrança? Contra o Atlético de Madrid, marcou esses 2 gols aqui, ó. Foram esses 2. Mas o Atlético estava com um homem a menos. Contra o Botafogo, não marcou nenhum. Contra o Seattle, não marcou nenhum. Contra o Inter Miami, não marcou nenhum. O Inter Miami ele resolveu no primeiro tempo. Então, contra o Atlético de Madrid, ele marcou provavelmente esse aqui, eu acho que foi dos 16 aos 30, e depois ampliou aqui dos 31 aos 45. Acho que foi isso. Contra o Botafogo não teve nenhum, só teve esse gol sofrido aqui do Jesus, né, que foi no final do primeiro tempo. E contra o Inter Miami e o Seattle teve mais esses outros gols aqui dos 31 aos 45. É um momento que justifica uma aceleração contra o Bayern? Não necessariamente. Porque aqui, por exemplo, contra o Atlético já estava ganhando, contra o Inter Miami já estava ganhando, contra o Seattle já estava ganhando. Então, depende do contexto, tá? O Bayern de Munique também sofreu pouco e também não marcou tanto assim nos minutos finais. Estava bem distribuído, né? Porque aqui tem muito gol marcado contra o Auckland City. Contra o Flamengo, ele marcou acho que por volta ali dos 60. Então teve um aqui contra o Flamengo. Esse gol sofrido de pênalti do Jorginho. Contra o Auckland não teve nenhum sofrido. Contra a equipe do Benfica, eu acho que foi bem por aqui, ó. No início do jogo também. Não tenho certeza se foi no início, mas eu acho que foi por aqui. Foi. Foi esse daqui sofrido pelo Benfica no começo. E gols marcados, ficou um ruído muito grande por causa do jogo do Auckland City. 10 gols marcados prejudica bastante, tá? Ainda assim, não temos muitos gols no final. Mas como a gente tem um confronto, o confronto mais difícil de cada uma delas, a gente pode trazer esse contexto sim, de condicional de over até para um cenário mais tardio para você pegar uma odd melhor. Não é para também estar assim, ó, jogo desempatado, vou entrar em gols. Calma. Verifica primeiro se está tudo batendo, né? Quanto mais um cenário agradável, melhor para o seu dinheiro, para o nosso dinheiro. Também posso colocar uma condicional de gols para 2 gols de margem? Eu gosto. Vocês sabem que eu sempre gosto, né? Porque o 2-0, cara, ele ativa desespero, ele ativa confiança em quem tá na frente, ele ativa, às vezes, uma falta de displicência ali na questão... Aliás, uma displicência, né? Não a falta dela. Na questão tática. Então, você pode pegar aí o próprio PSG. Você pega o PSG contra o Inter Miami na final da Champions. Partida 2-0 foi um abraço, né? Então eu gosto. Uma margem de 2 gols, se for construída cedo, vai que o Bayern de Munique faz o que fez com o Flamengo cedo contra o PSG, choca o mundo. Não que choque, né? Mas, é o campeão da Champions. Você vai ter um PSG vindo pra cima com mais vontade, provavelmente, do que teve contra o Botafogo, que era um jogo de grupo, e você vai ter um Bayern podendo contra-atacar. Então eu gosto de pensar assim no mercado de gols. Agora, a vitória seca, sinceramente, eu não gosto tanto. Se fosse para apostar em algo seco aqui, eu olharia com mais carinho para essa classificação do PSG. Embora eu respeite muito Manuel Neuer, eu leve em consideração aqui a questão física do time do PSG. Vamos ver o que diz os gringos aqui em relação ao preview, né? Os gringos gostam de deixar aqui algum tipo de previsão, ó. Colocou o PSG vencendo por 3-1. Vamos ver o que eles falaram aqui? Vamos traduzir, porque o meu inglês é de índio. Traduzir para português. Ó, o intrigante confronto de sábado representa o maior teste até agora para ambos os clubes, que é o que eu imagino, né? No entanto, o PSG e Bayern têm sido uma ameaça constante na frente do gol do Mundial de Clubes. Esperando que eles balancem em ambos os lados. Pode ser uma boa. Vamos dar uma olhada. O ambas marcam aqui. Ambos os times marcam. Quanto que tá pagando? 1,53. Será? Porque eu acabei de elogiar os 2 goleiros, será que eles não vão salvar também aqui? Essa odd aqui a 1,80 eu pegaria. Eu pegaria 1,80. No ao vivo, pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. Vamos voltar pra cá. Deixa eu terminar de ver o que eles falaram aqui. A história recente nesse confronto pode estar do lado do Bayern, mas podemos imaginar os comandantes do Luiz Henrique superando seus colegas bávaros nessa ocasião. Aí parou de traduzir. Aqui, ó. Mas podemos, nessa ocasião, e conquistando uma vitória marcante antes de um possível confronto com o Real Madrid. Não falou muita coisa tática, igual eu imaginava. Não falou sobre a marcação-pressão e tudo mais. Enfim, foi só um palpitão do nosso Oliver Thomas aqui. Palpite solto não adianta, meu amigo, eu quero um contexto. Mas tudo bem, ele concorda aqui que o PSG tem um pouquinho mais de vantagem. Mas eu gostei desse ambas marcam. Eu acho que pode ser interessante. Vamos marcar aqui também uma possibilidade de ambas marcam. Eu acho que é interessante, tá? Só fugiria aqui mesmo do resultado final. Você que quer vir seco, embasando só em é o campeão da Champions, é o Bayern que eliminou o Flamengo. Calma. Por quê?
a condição técnica aqui faz com que, se o seu time que você acreditou veio com um contexto atrás do placar, ou seja, saiu atrás do placar, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Vamos só fechar falando sobre uma dupla chance, né? Ou empate anula. Ó, dupla chance 1,44 do PSG, time da casa, um empate. O PSG participou da segunda odd mais baixa que não bateu nessa competição. Eu fiz um reels lá no Instagram sobre isso, que foi a dupla chance contra o Botafogo, 1,07. Tá maluco? E tem um empate anula, ó, 1,72 pro PSG, que tá pagando quase a mesma coisa da classificação. Se você acredita que esse jogo, ó, isso aqui é interessante. Não, não é não. Acho que é mais interessante a classificação. É mais interessante a classificação. Porque se terminar empatado vai ser anulado. Aí você não vai ficar com ela para prorrogação. Eu acho que se chegar numa prorrogação, a parte física do Bayern vai sentir um pouco mais. Então eu gosto mais dessa questão aqui de se classificar com essa odd de 1,71. Vamos para a parte de jogadores. Principal jogador de roubo de bola, se for falar em constância hoje, é o Miller. Mas o Miller é banco. Então vamos falar de quantidade. Contra o Flamengo, o Laime roubou 6 bolas, tá? O Pavlovic seria outra opção, mas também aqui não está escalado, não sei se ele vai jogar. E aí a gente pode descer para algumas outras opções. Acredito que o próprio Harry Kane é um bom jogador para roubo de bola. Por que você está dizendo isso, Theo? O Harry Kane é jogador de frente. Porém, quem faz a marcação-pressão na primeira linha? São os homens de frente. É o Harry Kane, é o Olise. Contra o Flamengo, o Harry Kane roubou uma bola. Contra o Benfica também, contra o Boca Juniors também. Então não é impossível de imaginar. O próprio Olise, o Olise roubou bola contra o Flamengo, roubou bola contra o Boca. Por quê? É a marcação-pressão da linha de frente. Pode ser que eles não estejam num bom dia, mas geralmente os jogadores de frente, ó, o Coman, o Harry Kane, o Olise, são jogadores que roubam bola porque eles fazem o primeiro embate. Então você pode acreditar neles também. E às vezes um jogador de frente vai ter uma odd baixa para chute no alvo e uma odd alta para roubo de bola, porque o mercado entende que ele não pode roubar bola. E ele pode. Então o Harry Kane pode ser uma opção aqui para roubo de bola. Por que não? Né? Segunda marcação-pressão. O jogador que mais roubou bola até o momento é o Laimer, mas em relação a esse jogo, o Laimer vai marcar o Vitor Kvaratskhelia. Pode ser interessante e também pode ser interessante pensar no Laimer cometendo faltas. Ele tomou um cartão amarelo contra o Flamengo e ele vai ter que defender o Vitor Kvaratskhelia. Assim como eu acho que o Stanisic, se for ele, se não for o Guerreiro, eu acho que vai ser o Stanisic, porque o Guerreiro é muito avançado, acaba deixando muito espaço. Ele também vai ter que marcar o Désiré Doué e o Dembélé, talvez, né? Então é um lado que provavelmente vai ficar mais fácil de se fazer falta. Outro jogador muito faltoso no meio-campo do Bayern é o Goretzka, que aí vai ter que também pegar esse embate com o Vitinha e tudo mais. Mas eu acho que o Laimer é o nosso jogador central aqui, tá? Pode até tomar um amarelo e ficar de fora, caso passe, de uma semifinal contra o Real Madrid ou o Dortmund. Porque já tem amarelo, eu acho que não zera pra semifinal. E não sei, tá? Tô falando aqui ao vento. E é um jogador que vai ter que disputar contra o Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia é meio liso, né? É chato de enfrentar. Vamos falar de finalizações, não necessariamente no alvo. Vamos falar primeiro de finalizações geral. O jogador que mais finalizou de maneira geral no Bayern de Munique se chama Olise, ou Olise, que é um dos artilheiros da competição e briga por isso também, tá? Para finalizar no alvo, o Olise só não finalizou contra o Flamengo, porque de fato o Alexandre anulou o Olise, de fato, tá? Mas de resto, 2 contra o Benfica, 4 contra o Boca Juniors. O Leroy Sané, que quando entra também finaliza bastante. Agora, Harry Kane é figurinha carimbada. Qual que é o problema? O Harry Kane vai ter uma odd ruim. Você sabe disso, tá? Então, às vezes vai ser melhor você pegar um contexto diferente para poder pensar numa cotação mais alta. Qual que eu te indico? Se for para você fugir de uma odd muito baixa, pensa no Musiala também, tá? Mas como é finalização não necessariamente no alvo, Olise, Musiala e Harry Kane lideram aqui. Agora vamos falar de finalização no alvo. E aí é mais interessante, né? Quem tem finalizado no alvo com mais frequência, esse sim é o Harry Kane, seguido pelo Olise. Mas cuidado com as cotações. Vamos falar de PSG. Para roubo de bola, de novo eu vou ressaltar o seguinte. Os roubadores de bola do PSG é todo mundo. Porque o PSG, ele tem a tal da fé cega, né? Que o Beckler fala muito, o jornalista, onde o time acredita na ideia do treinador e segue. Então, todos os jogadores roubaram bola de maneira frequente. Olha que loucura. Sabe quem é o maior roubador de bola do PSG até o momento? O Désiré Doué. Por quê? Porque a linha de ataque é a primeira linha de marcação. Então, ele roubou muita bola, o Kvaratskhelia roubou muita bola, o Pacho, quando passa da primeira linha, roubou muita bola. O próprio Hakimi roubou muita bola, o Zaha Emery roubou muita bola.
Todo mundo. Eu não consigo dizer, quer ver que jogador que roubou menos? Foi o Vitinha. E olha que é um jogador de combate. Então, qualquer pessoa que eu te indicar aqui vai ser um bom roubador de bola. Eu ainda prefiro o Désiré Doué, porque ele é um jogador de frente que vai estar na primeira linha de marcação, do que pensar no Pátio ou no Marquinhos lá atrás. Então eu colocaria o Kvaratskhelia e o Désiré Doué para roubar a bola. Não duvido, tá? Não duvido mesmo. Mas você pode olhar para qualquer um, inclusive passando da primeira linha, para o próprio Hakimi e tudo mais. Quando joga contra uma equipe que tende a atacá-lo também, você pode olhar para o Nuno Mendes. O Nuno Mendes, principalmente na Champions, foi um dos maiores roubadores de bola. Tá? Mas nesse Mundial especificamente, todo mundo tem participado muito do roubo de bola. Então você pode escolher principalmente na linha de frente. Tá? O Dembélé é a primeira vez, se eu não me engano, que ele entraria como titular, então ele não tem marcado tanto pressão, porque ele não tem jogado, tá? Para finalizações, no geral, não necessariamente no alvo, vamos falar sobre Vitinha Kvaratskhelia, que tem sido constante, finalizou em todos os jogos, Hakimi finalizou em todos os jogos e o Désiré Doué finalizou em todos os jogos. Qualquer um que você escolher aqui tende a ser interessante. Isso aqui é finalização, não necessariamente no alvo, tá? E aí você pode inserir o Dembélé, porque, claro, tá brigando pela bola de ouro, e se levantar o troféu da Copa do Mundo de Clubes, tem muito mais chance além do da Champions, né? No alvo, finalização no alvo, cuidado com as cotações baixas. Kvaratskhelia finalizou no alvo em todos os jogos, o Doué em 3 dos 4 jogos e o Hakimi em 3 dos 4 jogos. Com a volta do Dembélé, é provável que o Dembélé esteja com a odd mais baixa, porque a casa de aposta vai em cima dele. Mas qualquer um, Kvaratskhelia, Doué ou Dembélé podem finalizar no alvo por aqui. Tá? Eu até acredito que a volta do Dembélé, se ele de fato for titular, faz com que ele seja mais provável, porque de fora da área ele finaliza bastante. Quero fazer um convite para você que tem quebrado bancas de maneira constante. Muito provavelmente o motivo da sua quebra é o seu comportamento. Você tem caçado palpites de maneira aleatória só para suprir essa necessidade de clicar para ver a sua banca crescendo. Mas quem tem que se desenvolver mesmo não é o valor da sua banca, é você. Porque mesmo que você tivesse um valor maior, com a sabedoria que você tem hoje, com o jeito que você aposta hoje, muito provavelmente você quebraria essa banca na mesma velocidade e intensidade que você já tem quebrado. Então, eu quero te fazer um convite para acompanhar esse BDM até o final e também os próximos, para se inscrever nesse canal. Eu tenho certeza que você vai enxergar as apostas de uma maneira diferente, através de uma análise um pouco mais aprofundada, justamente para que você tenha mais critérios na hora de clicar e que você também perca menos dinheiro. Vai ser um prazer ter você por aqui. Às 5 horas nós temos o Real Madrid enfrentando o Borussia Dortmund. Aqui nós temos um claro favorito, né? O Real Madrid com uma cotação de 1,61, o Dortmund com uma cotação de 5. Vamos fazer mais ou menos o mesmo contexto de caminho, né? Quem lembra o Real Madrid ficando no grupo do Pachuca, do Salzburg e do Al Hilal, e o Dortmund ficando no grupo do Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai. Tá? O caminho do Real Madrid até esse jogo foi marcado por uma estreia muito ruim contra o Al Hilal, mérito do Al Hilal também, mas a gente consegue entender que é um início de trabalho do Xabi Alonso. O segundo jogo do Real Madrid contra a equipe do Pachuca foi marcado por uma expulsão cedo do Asensio. Tô tentando lembrar, né? Tô tomando café, acordando e tentando lembrar. Foi uma expulsão cedo do Asensio que complicou um pouco o jogo para o Real, mas o Real Madrid usou da agressividade do Pachuca para poder contra-atacar muito bem e conquistou 3-0. 3-1, se não me engano, teve um gol depois. O terceiro jogo do Real Madrid contra o Salzburg já foi diferente. Ali você já conseguia ver o Xabi Alonso colocando o seu dedo, lá ele, no Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid, eu percebi isso, o Real Madrid tentou nos primeiros minutos contra o Salzburg ter um controle de jogo que o Ancelotti não costumava ter. O Ancelotti gostava mais ou menos daquele caos, que era, deixa a equipe adversária me atacar, que eu vou contra-atacar e não necessariamente faço marcação-pressão. Contra o Salzburg, o Real Madrid fez marcação-pressão ao ponto de dominar todas as ações dos primeiros minutos. Mas quando que o Real Madrid foi mais perigoso? Quando o Salzburg o atacou. Quando o Real Madrid deu um passo atrás para poder encontrar aquele espaço. Então o Real Madrid, ele é uma equipe sim, que com o Xabi Alonso ele pode ser mais dominante, com mais posse de bola, porém a gente também tende a ver um Real Madrid ainda com aquela situação, se eu recuar, não necessariamente eu estou sendo inferior, pelo contrário, eu posso estar buscando espaço para poder encontrar meu gol. Tá? E guarda essa informação porque é importante contra o Dortmund. Nas oitavas de final, o Real Madrid enfrentou a Juventus e, sinceramente, um baile. Né? Não foi um baile de resultado, foi um baile de domínio. O Real Madrid teve um domínio muito grande, principalmente depois de marcar
um controle muito grande do jogo, tipo de controle que, infelizmente, no final do trabalho do Ancelotti a gente já não via. O Real Madrid era um time que permitia muito para o adversário, que sofria muitos gols. Então, claro, pode ser só uma fase, mas eu vejo um bom futuro do Xabi Alonso aqui na frente do Real Madrid. Vamos ver se ele consegue se manter assim contra o Borussia Dortmund. Caminho do Dortmund até essa final. Vamos utilizar também aqui visualmente, para não ficar chato você só olhando para minha cara. Vou mostrar para você como é que foi esse caminho do Borussia Dortmund aqui até as oitavas, né? As quartas. Começou com o jogo contra o Fluminense num 0-0 muito apático. Muito apático o jogo do Borussia Dortmund. Foi um time que parecia que não queria jogar, sinceramente. Fisicamente cansado, mas também sem muita necessidade ou vontade de se esforçar. Então achei muito abaixo o Borussia Dortmund. Contra o Mamelodi, um time já um pouco mais agressivo na parte ofensiva, depois de algumas críticas provavelmente que sofreu, mas ainda assim, sem nenhum comprometimento na marcação. O time do Mamelodi passou como quis pelo meio do campo, teve chance de quase empatar o jogo no final. O Dortmund chegou a abrir 4-1 e quase tomou um empate, então ainda assim não me convenceu. Contra o Ulsan não é teste, né? O Ulsan precisou partir para cima e o Dortmund fez só o básico. E aí veio o jogo contra o Monterrey. Eu imaginei uma complicação do Dortmund por aqui, mas o Dortmund me surpreendeu, começando com uma boa marcação-pressão no início, tirando os espaços do Monterrey, não deixando nem o Monterrey chegar perto da área, porque o Monterrey tinha uma finalização de fora da área muito forte, como a gente viu, foi a equipe no mundo, talvez top 1 ou 2, que mais marcou gol de fora da área, e o Dortmund resolveu o 2-0, parecia que era um jogo resolvido, só que aí o Dortmund tirou o pé. Não quis contra-atacar, ou o Monterrey também teve uma boa subida de linha, mas o Dortmund conseguiu se classificar. Mais difícil do que se esperava no início do jogo. Eu esperava um jogo difícil até, mas depois do que eu vi do 2-0, eu falei, não, o Monterrey vai tomar uma goleada. Mas até que o Dortmund conseguiu, né, apresentar um bom espetáculo de pirotecnia, de jogo maluco, como ele gosta de fazer. Então ele quase foi eliminado. E agora pega um Real Madrid, e é um time que ele enfrenta com alguma frequência em Champions, né? Vamos pegar os últimos jogos deles aqui, ó. Se a gente pegar os confrontos, o Real Madrid pegou na final da Champions o Dortmund em 2024, não foi isso? Ou eu tô fazendo confusão? Foi isso, ó. 2024. O Real Madrid enfrentou o Dortmund e foi o campeão na final. Ali você tinha vários jogadores ainda, né? O ADM, o Sabitzer que estava machucado, mas voltou agora. O Emre Can acho que está machucado. O Hummels já não joga mais. Acho que já aposentou o Hummels. O Riasson já estava aqui. O Schlotterbeck acho que está lesionado. E o goleiro Kobel. Então, assim, o Bran tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores daquela final, com alguns lesionados, né? Do Real Madrid, você só não tem o Kroos, que pendurou as botas, né? O Camavinga tá lesionado, o Carvajal também saiu do Real Madrid, o Rodrigo já tá ficando sem espaço, aparentemente o Rodrigo deve ser negociado, o Nacho também saiu, e o Mendy tem dado lugar pro Garcia por conta da lesão também. Mas também é um Real Madrid com 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 jogadores. Então é um Real Madrid um pouco parecido, tá? Eles também se enfrentaram aqui na fase de grupos da Liga dos Campeões, a nova Liga dos Campeões, agora de fase de grupos, aonde dentro de casa o Real Madrid fez 5-2 no Dortmund. A curiosidade foi que o Dortmund começou abrindo 2-0. Olha aí a condicional de gols que eu gosto. E o Real Madrid mostrou uma boa recuperação, vencendo no segundo tempo, né? A partir do minuto 60, o Real Madrid fez 4 gols. Show de Vini Júnior com um hat-trick. E aí ganhou naquele momento. Aí já eram vários jogadores, né? O Militão tá lesionado, mas tínhamos a maioria, né, do composto aqui que vem enfrentar o Dortmund hoje. Do lado do Dortmund, mesma coisa, só o Malen que foi pro futebol inglês, o Gittens agora acho que foi vendido pro Chelsea, se eu não me engano. O restante, tirando o caso aqui do Schlotterbeck que tá machucado, a maioria já tá por ali. Beleza. Nesse contexto, vamos falar de odd, tá? Vamos falar de odd pra gente começar. Real Madrid com uma cotação na Betfair aqui na Exchange, minha parceira, se você não tem conta na Betfair, o link tá aqui embaixo, trabalho na Betfair há mais de 10 anos, é aqui que eu tiro meu ganha-pão. 1,68 a cotação do Real Madrid. Justo, tá?
E aí você pensa na seguinte questão: Theo, você acredita numa correção de preço? Você viu que eu nem te indiquei correção de preço no jogo do PSG com o Bayern, né? Porque eu achei bem perigoso. Aqui o contexto é o seguinte: fazer lei ao Real Madrid é um problema. Então, mesmo que o Dortmund comece muito bem, fazer lei ao Real é um problema para você que é um trader. Por quê? Porque o Real Madrid ele é um time hoje mais camaleão, né? Ele é um time mais camaleão. Com o Ancelotti no fim do trabalho, você tinha um Real Madrid sofrendo mais, dando mais espaço e tudo mais. Com o Alonso, mesmo sendo início de trabalho, você já vê uma equipe que está pronta para marcar pressão, mas caso ela recue, não necessariamente ela está te dando sinal de inferioridade, ela está às vezes armando bote. Então trabalhar contra o Real é o tempo todo estar numa situação de risco. Quer ver? No jogo contra o Hilal, o Real Madrid, eu comentei no jogo de ontem, eu não sei se aconteceu isso contra o Fluminense agora, tá? Mas no jogo do Real, no BDM de ontem, eu comentei sobre a correção do jogo do Al Hilal contra o Real Madrid. Eu vou fazer o seguinte, depois, você não vai ver, mas vai estar lá no meu Instagram. A hora que eu terminar de gravar esse BDM, eu vou fazer mais um estudo de caso dos jogos do Al Hilal, para mostrar como é que foi aquela movimentação de preço. Dá uma olhada lá, se você ainda estiver por aqui, se você ainda estiver vendo esse vídeo agora, vai lá dar uma olhada que eu acho que vai estar disponível para você ainda, lá nos meus stories, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que moveu o preço do Al Hilal contra o Real Madrid. Naquele jogo, o Real Madrid não estava bem, mas a movimentação foi muito brusca. Então, trabalhar contra o Real Madrid naquele contexto, de um mercado querendo empurrar o Real, poderia até ser legal. Mas o Real Madrid ainda assim marcou primeiro, né? Então, o perigo é esse, você trabalhar contra o Real Madrid e tomar um gol. Contra o Borussia Dortmund, existe o risco do gol? Existe. O Real Madrid ainda não está totalmente solidificado com o Alonso, ainda está no início de trabalho. E o Borussia tem as suas armas, né? Para mim, hoje, ADM e Guirassy são jogadores que juntos causam muito perigo. Muito por conta da tabela, né? O Guirassy ele se destacou muito no Stuttgart por esse jogo de velocidade em contra-ataque. Eu não gosto muito do Guirassy, apesar dele ser um excelente marcador, quando ele está dentro da área fechado pelos zagueiros. Ele fica mais travado, ele é um jogador que perde mais gols porque ele acaba tendo um pouquinho mais de oportunidade, então ele faz um pouco mais de cagada. O Guirassy ele é bom quando ele vem de trás. Lá ele. Por quê? Porque o jogo de velocidade do Dortmund, na maioria das vezes, só entra em campo quando ele está enfrentando uma equipe muito forte, como é o caso do Real Madrid, do Bayern e tudo mais, ou quando ele está na frente do placar. E o Dortmund é um time que gosta de sair atrás do placar e ter que buscar recuperação. Então fica mais difícil de você ver um Guirassy correndo em velocidade. Se você pegar o jogo contra o Monterrey, os gols que ele marcou, o primeiro foi de tabelinha, mas o pós-gol do Dortmund foram muitas oportunidades criadas pelo ADM que chegaram até o Guirassy em cima de uma linha mais alta do Monterrey que já estava tentando sair para o jogo. Então pode sim ser um jogador que leva perigo, mas eu acho mais brando, mais tranquilo você trabalhar contra o Dortmund numa correção de preço do que propriamente contra o Real Madrid. Ainda assim, só vai valer a pena se de fato o Real Madrid estiver dominando a equipe do Dortmund. E aconteceu isso contra o Salzburg e aconteceu isso contra a Juventus. Tá? Na Juventus foi pós-gol, no Salzburg foi antes. Então, se o começo do jogo do Real Madrid contra o Dortmund foi um jogo de empurrar o Dortmund para trás e não deixar o Dortmund contra-atacar, vale esse lei a pior equipe em campo ao Dortmund, esse back Real Madrid. Isso no trade, tá? Então eu vou marcar essa possibilidade aqui de uma correção de preço talvez contra o Dortmund. Vamos ver outras cotações por aqui para se classificar. Real Madrid é 1,31. Aí você tem que considerar um Real Madrid que não vence o Dortmund no tempo normal, ou que toma um gol e empata, ou que faz um gol e toma um empate. E aí a gente pode pensar, ambas marcam aqui, cabe? O Real Madrid tomou o gol do Al Hilal e só. Ah, não, tomou um gol do Pachuca, mas já estava com um homem a menos e foi no final. Já estava 3-0, se eu não me engano. Então, eu acredito assim, não é impossível, tá? Não é impossível. Das vezes que o Real Madrid enfrentou o Dortmund recentemente, eles tiveram essa condição de ambas marcam, ó. Na final da Champions não rolou, mas nesse último jogo de fase de grupos rolou. Ainda era, como eu falei, um trabalho do Ancelotti que já estava mais ou menos encaminhando para o fim, mas rolou, tá? Então, quanto é que tá pagando esse ambas? Pode ser uma boa. Vamos dar uma olhada. 1,67. Pouquinho mais baixo do que o do PSG. Eu não duvido. De novo, eu acho que eu pegaria com 1,80, mas eu não duvido também. Vou marcar essa possibilidade. O que é um possível ambas marcam, Theo? Não é uma dica de aposta, tá? Eu não sou tipster, não sou. Se fosse para ser tipster, eu morri de fome. Eu preciso encaixar isso aqui na sua metodologia. Theo, não tenho método, então não faz. Theo, eu tenho método, 1,67 não é minha odd média, então não entra. Theo, eu tenho método, quando chegar na odd tal eu vou entrar. Ótimo, entendeu? É isso que eu quero, que você tenha metodologia. De novo, eu tô aqui para te falar o básico. Você quebra a banca fazendo o básico, lembra disso, tá? A gente quebra fazendo o básico. A gente não quebra fazendo doideira.
Doideira a gente faz com a nossa gestão. E é o que eu gosto de bater na tecla com vocês. Ah, Theo, você vem aqui todos os dias para me falar coisas que eu já sei? Sim, porque você quebra fazendo o que você já sabe. Eu tô aqui para te lembrar, para ser o seu amigo, seu melhor amigo nas apostas, para te lembrar, para você não fazer merda. Porque às vezes a merda é por uma pressa que você nem precisa ter, tá? Fica tranquilo. A sua banca tá com R$1.000 a mais amanhã, não vai te fazer ser o cara mais pica do universo se você não souber trabalhar com mais dinheiro. Se você não souber as entradas que você faz, se você não tiver uma boa gestão, se você não, pelo menos não quantificar ou planilhar o que você está fazendo. Se for só no aleatório, seu resultado também vai ser aleatório. Assim como você pode ganhar algum dinheiro, você também pode entregar, tá bom? Então, quem tem que crescer é você como apostador e não sua banca. Sua banca é resultado do bom apostador que você é, certo? Então, se a sua banca é o resultado do apostador que você é e você tem quebrado banca, você é um apostador que tem apostado mal. Tô aqui para te falar a real, tá? Então, toma cuidado. Não é qualquer cotação que você vê com um tips te indicando, um palpiteiro te indicando, que você tem que sair entrando. Qual que é o contexto? Esse contexto de hoje no ambas marcam. Existe ainda um resquício de Ancelotti nesse Real Madrid? Sim. O Real Madrid ainda é uma equipe que pode sofrer do Dortmund? Sim. Mas essa cotação aqui vale a pena? Nessa odd eu acho que não. Porque já é um Real Madrid que tem demonstrado ter mais controle do jogo. E é um Dortmund que pode tentar levar esse jogo para uma prorrogação ou vencer por um gol só e ficar quietinho. Então, talvez não necessariamente a gente tenha aqui um Dortmund marcando no Real Madrid. Ou se marcar, talvez não sofra. Embora eu acho que se o Dortmund sair na frente, ele vai sofrer, tá? Mas vamos tomar um pouco de cuidado com as cotações. Lembre-se, tudo é sobre o preço. Não é o que eu acho, na mesa de bar eu ganhei uma discussão. Foda-se. Não é o que a gente acha, é o preço que tá pagando. Eu acho que o Real Madrid vai classificar, mas a classificação do Real Madrid tá 1,30. Vai me pagar pouco, pô. Todo mundo acha a mesma coisa, entendeu? A terceira odd mais baixa desse Mundial que não bateu foi a classificação do City contra o Al-Hilal. 1,10. Não bateu. Todo mundo achava. Mas será que valia a pena entrar naquele 1,10? Será que em 10 situações o City se classifica, pelo menos em uma, o City não deixaria de se classificar? E foi o que aconteceu. Porque se paga 10%, eu preciso que o City tenha pelo menos ali 100% das vezes aonde ele se classifica para eu ganhar dinheiro. Porque se tem uma vez onde ele não se classifica, porque em uma eu perco 100 e em 9 eu ganho 10, eu vou ter ainda um prejuízo de menos 10. A odd paga mal. Se paga mal, eu não preciso entrar. Ah, mas eu sabia que ia classificar. Gente, não é questão de saber, não é questão de adivinhar. É o quanto paga. Errar ou acertar, a gente vai acertar e errar direto. É o quanto isso paga pra gente. É sobre o preço, tá? É igual a classificação do Fluminense com a Inter, que eu comentei lá no Instagram. Não é sobre acertar e errar. Calhou do Fluminense classificar. Não é sobre isso. É sobre você não deixar a tua certeza. O Real Madrid, eu tenho certeza que ele vai classificar. Aí você sai da sua gestão com pressa de crescer uma banca que não vai fazer diferença nenhuma se ela for maior amanhã ou não, e bota quase toda a sua banca dentro de uma situação que pode dar errado. Não existe aposta certeira. Aí tu vai lá e quebra sua banca. De novo. E aí tu vai falar o quê? Que é máfia. Não, é você que foi um apostador ruim. Faz parte. Tu tá aqui pra melhorar e eu tô aqui pra te ajudar e eu tô aqui pra melhorar junto com você. Tá bom? Classificação do Real Madrid 1,30. O que a gente tem que levar em consideração? Fisicamente falando hoje, o Dortmund não tem entregado muito, mas também agora no final pode ser que entregue, né? Foi um pouquinho melhor contra o Monterrey. Para uma prorrogação, pensando num cenário talvez mais defensivo do Dortmund, acho que o Dortmund tem até condição de segurar um pouco, mas eu acho que de desequilíbrio o Real Madrid tem mais jogadores, principalmente com a volta do Mbappé. O Real Madrid tem mais banco, na minha opinião, do que o Dortmund. Tem mais jogadores decisivos. Você tem o Rodrigo, você tem talvez a possibilidade do Endrick, você tem o próprio Garcia, que está ali já despontando com uma possível substituição do Mbappé, caso ele se machuque mais uma vez. E você tem o Vini Júnior, né, que melhorou muito contra o Salzburg. Então, cara, eu acredito sim no Real Madrid se classificando, fora a possibilidade dos penais. Para mim, hoje, o Courtois é top 3 do mundo ainda, né? E pegador de pênalti. Então, eu vejo o Real Madrid classificando. O problema é, essa cotação não me agrada. Essa cotação não me agrada, tá? Eu preciso de uma cotação um pouquinho maior. Como que você pode ver? Quer ver uma situação interessante? Se você encontrar um Real Madrid perdendo o jogo, você achar essa odd da classificação muito mais alta, você pode, às vezes, em vez de pegar um empate anula do Real Madrid, você talvez pegar uma classificação do Real. Dá uma olhada nesse mercado de classificação ao longo do jogo, pode ser interessante. Mercado de gols. Até que se prove o contrário, 1,60 também, bem próximo do Bayern de Munique. Até que se prove o contrário, é um jogo over, né? A gente imagina um jogo over entre Real Madrid e Dortmund, porque defensivamente o Dortmund deixa a desejar, mas ofensivamente entrega.
o Real Madrid ofensivamente entrega, assim, um bom resultado. Qual que é o problema? É um jogo decisivo, é um jogo só, um jogo muito importante. O Dortmund pode ter também, né, essas últimas vezes que enfrentou o Real Madrid, pode ter essa imagem de uma revanche, então você pode ter um jogo mais amarrado. Como que esse jogo se amarra? Um Dortmund talvez não querendo jogar tanto ofensivamente, um Dortmund ficando mais compactado. Então um Dortmund fechadinho faz com que esse jogo não me interesse para trabalhar gols, a não ser que eu tenha uma condicional. Então vamos criar a nossa condicional. Qual que é legal? Favorito vencendo. Só o fato do Real Madrid estar na frente já ajuda muito a gente nessa questão de gols, né? Então aqui, ó, favorito vencendo. E, obviamente, a possibilidade de uma margem de 2 gols, que é sempre muito bom. Por exemplo, o último confronto entre eles, o Dortmund abriu 2 e tomou 4, né? 4 ou 5? Tomou 4? Não me lembro, acho que tomou 4. Não, tomou 5. Tomou 5. Foram 5 gols no segundo tempo. Então, dá pra gente pensar numa condicional de 2 gols, também buscar mais um gol por aqui. Vamos dar só uma olhada na situação desse próprio Mundial ali no PDF de apoio. Ó, Real Madrid empatou o primeiro jogo com o Al-Hilal, o Dortmund também empatou o primeiro com o Fluminense, que saiu na frente. O Real Madrid saiu na frente em todos os jogos, por isso que é perigoso trabalhar contra o Real Madrid. O Real marcou um gol a mais do que o Dortmund. Em relação à expectativa, né, em aproveitamento de finalização, o Real Madrid foi levemente superior, mas o Dortmund também é um time que precisa de poucas finalizações para marcar. O Dortmund teve um desempenho um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi uma merda. Ó, opa, atenção aqui, para de fazer multitarefa, para de me escutar olhando para outro lugar. Olha para mim aqui. O Dortmund cai defensivamente no segundo tempo. Atenção, tá? Isso quer dizer que se o Dortmund estiver na frente, ele pode tomar um empate. Se tiver empatado, o Real Madrid pode construir uma vitória no segundo tempo. E se tiver atrás do placar e for para cima, talvez possa tomar mais gols, tá? Situação que o Real Madrid tem que tomar cuidado. Mas a volta do Rüdiger, se ele jogar, é importante. O Real Madrid sofreu muitos gols em La Liga de cabeça e o Dortmund marca bastante nesse fundamento. Ainda não marcou, se eu não me engano, nesse Mundial, mas marca bastante nesse fundamento, tá? O Real Madrid marca muito de fora da área, então já que teve que lidar com o Monterrey, vai ter que lidar com o Real Madrid também, que finaliza bem de fora da área. Momento dos gols, isso aqui que eu quero ver, ó. O Dortmund sofreu alguns gols no final, deixa eu ver se eu lembro contra quem, ó. O Dortmund sofreu do Mamelodi, né? Foram esses 3 gols aqui no final do Mamelodi. E lá no comecinho sofreu também do Mamelodi. Esses 5 gols que ele marcou aqui. 5? 7, né? 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, foi esse comecinho aqui contra o próprio Mamelodi. E teve um gol contra o Ulsan. Mas a maioria desses gols foram marcados por ali. Teve o Monterrey também, que foram 2 gols cedos. Então o Dortmund tem sido mais ofensivo no primeiro tempo. O Real Madrid marcou grande parte dos seus gols contra o Al-Hilal, contra o Salzburg, contra o Pachuca, contra a Juventus no fim... A Juventus não, né? A Juventus acho que foi no segundo tempo. No fim do primeiro tempo. E lembre-se que contra o Salzburg, ele fez uma boa marcação-pressão, deu um passo para trás e depois contra-atacou. Então, vale a pena ficar de olho nesses momentos. Se você tem metodologia para HT, pode ser um cenário interessante para gol no primeiro tempo. Tá? Aí você já provavelmente vai pegar uma odd do HT mais alta. O Real Madrid não é um time que tem terminado as partidas com mais escanteio, para você que gosta de cantos, tá? Eu tenho falado mais de cantos aqui, principalmente não no Mundial, porque no Mundial é uma amostragem pequena, né? Mas eu tenho falado um pouco mais e o pessoal gostou, que bom, tá? Aqui dos jogadores, o que a gente tem de interessante? O Gonçalo Garcia, o artilheiro da competição do Real Madrid, com 3 gols e 1 assistência. O Valverde tem 2 gols, né? Quem diria? E do lado do Dortmund, Guirassy, esse aqui a gente já esperava. 3 gols marcados, junto com o Bellingham, o Mecha e o Svensson. Fechou. Vamos falar de... Falamos de gols, falamos de classificação, vamos falar de jogadores? Porque, você vai perguntar, e a marcação-pressão? Bom, aqui também entra o caso da marcação-pressão do Real Madrid, né? Mas o Dortmund, para furar essa marcação-pressão, ele provavelmente vai tentar a bola longa no Guirassy. E se ele tiver bem marcado, com 2 jogadores em cima dele, ele vai ter mais dificuldade. Aonde o Dortmund me parece ser perigoso, e se você encontrar isso em campo, você já vai lembrar de mim, é quando o ADM tiver liberdade para correr. Porque é ele que vai criar na jogada individual o perigo para o Guirassy, tá? O Guirassy às vezes faz pivô para ele, mas quando ele consegue ter essa velocidade, é perigoso. Então, tipo assim, o Guirassy vai receber uma bola, conseguiu fazer o pivô pro ADM e o Guirassy já vai correr para a área, é perigo. O Real Madrid não tá dando chance pro Guirassy nem dominar essa bola, ou não está deixando o ADM chegar nessa velocidade, é um indicativo legal de que o Real Madrid está na frente e está bem superior ao ponto de não deixar o Dortmund criar perigo. Vamos falar de jogadores para a gente finalizar. Para roubo de bola,
o Real Madrid com o Xabi Alonso tem sido muito parecido com o PSG, que é rouba com a linha ofensiva. Por exemplo, o Garcia, que é um jogador que participa também bastante dessa marcação-pressão, rouba bastante bola, tá? Mas o Bellingham também tá nessa. Então eu colocaria o Bellingham, que tende a jogar mais avançado nessa marcação-pressão, como principal opção, e a segunda opção é o Fran Garcia, tá? Principalmente que provavelmente ele vai ter que marcar o ADM ali pelo lado direito. O ADM pode jogar dos dois lados, mas eu acho que ele vai correr mais ali pro lado do Garcia, tá bom? Então são dois jogadores para roubo de bola por aqui. Tem uma terceira opção? Eu ficaria só com esses dois. O Arda Güler também é uma boa opção, mas eu ficaria só com esses dois. Para cometer faltas do lado do Real Madrid, o principal jogador de faltas cometidas do Real é o Bellingham, por conta dessa marcação mais física, né? mais forte. 3 faltas cometidas contra a Juventus, 1 contra o Salzburg e 2 contra o Al Hilal. Seria o jogador que eu indicaria nesse contexto, tá? O Bellingham tem um amarelo. Eu não sei se ele ficaria suspenso em caso de semifinal, e sem o Bellingham o Real Madrid perderia sim um bom jogador. Aí, uma dica que eu te dou. Os mercados, eles são dinâmicos, tá? Se já tiver mercado aberto de classificação na semifinal, é que provavelmente não vai ter, né? Mas se já tivesse o Bellingham para tomar, assim que terminar o jogo do Real Madrid, se o Bellingham tomou um amarelo contra quem for, Bayern de Munique ou PSG, se o Real Madrid passar no caso, fica de olho na hora de classificação da outra equipe. Porque o Bellingham é um jogador muito influente, tá? Assim como o Vini Júnior e o Mbappé. Vamos falar agora sobre finalizações. Quem tem mais finalizado no gol do Real no geral do Real Madrid é o Valverde. No total, uma média de 3,9 finalizações no alvo nesse Mundial. E o Valverde é o segundo artilheiro da equipe, né? Com 2 gols. O segundo, para finalizar, é o Vini Júnior. E o terceiro é o Arda Güler, porque eu acho que o Garcia vai ser banco. Porém, com o Mbappé em campo, o Mbappé deve finalizar mais. Qual que é o problema? A cotação do Mbappé é mais esmagada na casa de aposta. Então, o Valverde pode estar numa situação até de highlight, né? Até de destaque nesse Mundial, mas talvez a odd dele não seja tão baixa quanto a do Mbappé. Agora, para finalizar no alvo você tem o Valverde sendo a principal opção, se você desconsiderar o Mbappé, porque o Mbappé ainda não teve uma boa apresentação, porque ele não participou tanto do jogo. O Valverde finalizou 4 no alvo da Juventus, no alvo, 1 no Salzburg, 1 no Pachuca e 2 no Al Hilal, tá? É o jogador com mais constância. O segundo seria o Garcia, né? O Gonzalo Garcia, mas provavelmente ele vai bancar aqui pro Mbappé. Deixa eu ver o Sportsmole aqui, o que eles falam de possível escalação. Bellingham, Valverde, Güler, Garcia, Mbappé, Vinícius. Será que ele vai? Talvez ele vá. O Xabi Alonso coloque ele. Então ficaria Garcia, Mbappé e Vinícius. Realmente o Rodrigo parece que tá perdendo espaço, né? Então, aí você pode pensar assim nessa finalização do Garcia, tá? Por que eu digo o Garcia? Porque a odd vai estar mais elevada, porque o pessoal tende a pesar mais no Mbappé, tá bom? Vamos falar de... goleiro, Courtois. Tende a trabalhar um pouco menos que o Kobel, tá? Mas se você quer pensar aqui em defesas do goleiro, nos últimos jogos do Courtois, se você for pensar em quantidade de defesas, ele salvou 2 contra a Juventus, 3 contra o Salzburg e 10 contra o Pachuca. Por quê? Porque o Real Madrid estava mais recuado com um homem a menos. Então, nesse contexto, eu não olharia muito para o Courtois, não. Agora, vamos olhar o lado do Dortmund para roubo de bola. Pascal Gross é um jogador que tem roubado muita bola no meio campo. Eu acredito que a gente pode continuar com ele. A segunda opção é o Schul. Mas o Schul é 8,80. Ao mesmo tempo que ele é bom roubador de bola, ele entrega bastante em relação ao adversário, né? Mas como roubo de bola não tem nada a ver com nota, pode ser uma opção. Pascal Gross para mim, junto com... colocaria o Ben Sebaini também. O Ben Sebaini, qual que é o grande lance aqui? O Ben Sebaini, ele é roubo de bola e faltas. Ele é um jogador que chega, na maioria das vezes, para encerrar a jogada mesmo. Tá? E pode tomar amarelo. Se eu não me engano, ele tem amarelo do jogo do Fluminense. Então eu não sei se ele ficaria suspenso, não sei se somaria, tá? Mas para cometer falta, ele cometeu em todos os jogos, junto com o Svensson, que é esse aqui, ó. Então essas são as duas opções para falta. E quantidade média do Ben Sebaini é 2,5 por jogo. 3 contra o Monterrey, 3 o San, 3 o Mamelodi e 1 Fluminense, tá? Para finalização no geral, aí você obviamente vai ter uma cotação esmagadíssima do Guirassy, que é o jogador que tem mais finalizado. Outra opção seria o Jude Bellingham, mas ele está suspenso, não vai encontrar o irmão Jude Bellingham, tá? Mas é a principal opção. Para finalizar no alvo também, acaba sendo uma das principais opções aqui. Finalizou 3 contra o Monterrey, marcou 2 gols, 4 contra o Ulsan e 3 contra o Mamelodi, marcou 1 gol. Teria uma segunda opção? No caso do Dortmund, não.
Então, se você não gostar da odd do Guirassy, fica de fora. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Goleiro Kobel. Vou buscar aqui as defesas do Kobel. Média, tá? Contra o Monterrey foi onde ele mais trabalhou. Contra o Fluminense foram 5, contra o Monterrey foram 6. Por quê? O Monterrey finaliza muito de fora da área. Quem mais finaliza de fora da área? Real Madrid. Então, eu acho que o Kobel pode fazer de 5 a mais defesas. E aí, meus amigos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou consultar como que foi o trabalho do Kobel nessas últimas partidas contra o Real Madrid. Tem interferência? Não muito, mas é o mesmo goleiro, né? Ó, o Kobel no jogo da fase de grupos do ano passado, da Champions, 6 defesas, ótimo, tá dentro do que eu imagino. Na final da Champions, 4 defesas. Então vamos ficar na média ali de over 3,5. Eu até acredito até um pouquinho mais, tá? De 3,5 para cima. Então acredito de 4 a 5 defesas no mínimo assim pro Kobel. Pensando em Mbappé, Garcia, Vini Júnior, eu acho que seria mais ou menos essa opção, tá bom? Bom, de resto, meus amigos, é isso, tá? Nós temos então como complemento vários outros jogos. Eu posso passar um pouco. Eu quero passar aqui rapidinho na Série B, porque vocês reclamam comigo que eu não tenho feito Série B. O Theo podia fazer a análise da Série B igual ele faz no Mundial. Pô, a gente teria 3 horas de BDM. Eu adoraria, eu gosto de falar. Mas vamos lá, ó. Brasil, rapidinho. Cotações. Primeiro vamos tirar da frente os jogos parelhos. Jogos parelhos, Remo e Cuiabá. Isso aqui é jogo para correção de preço ou para complemento também, tá? Amazonas e Atlético. O Atlético vem de uma derrota no Atletiba, vem babando assim para cima do Amazonas. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho aqui, ó, no PDF. O que a gente tem? Ó, o Atlético fora de casa não é uma boa equipe, venceu 2 apenas e o Amazonas está numa boa fase. Então, para mim, já de cara aqui é um favorito que pode se complicar. A odd mais baixa do Atlético não me pega, não. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó? O Atlético é um time que sai muito na frente fora de casa, mas não tem vencido muito. Então é um time que não sustenta tanto a vantagem. Porém, é um time que marca e sofre muito gol. Então a gente pode ter um ambas marcam aqui também. Possibilidade de ambas. Eu só consigo fazer essa análise rápida por conta do PDF de apoio, tá? O PDF é para os membros do canal, mas eu deixo ele aqui na tela para você ver, obviamente. Como se tornar membro? Clica aí em Seja Membro. O valor é uma coquinha gelada. Primeiro tempo das duas equipes muito ruim, por isso que eu acho que essa cotação do Atlético pode subir, tá? O segundo tempo, o Amazonas tem uma boa defesa. Todos os jogos do Atlético fora de casa foram over 2,5. Pode ser um jogo de over aqui. Só que o Amazonas, se tiver o 0-0 e 1-0 Amazonas, não gosto desse jogo de gols. O Atlético na frente pode ser interessante, tá? A maioria dos gols marcados do Amazonas são no finalzinho e gols marcados e sofridos do Atlético também tem alguma coisinha aqui no final, tá? Pode ser bom. Só para passar aqui pra galera dos escanteios não me xingar, vamos dar uma olhada o desempenho do Atlético fora de casa para cantos. No Race, ruim. O time do Amazonas tem um desempenho melhor, inclusive no final do jogo, ó. Tá. Agora vamos para Avaí e Paysandu. 1,70 é o maior favorito da Série B do dia. Vamos dar uma olhada no PDF aqui, que a gente tem de algo especial. Ó, o Avaí só perdeu um jogo em casa e o Paysandu só venceu um fora. Vamos ver no geral? No geral, o Paysandu vem numa situação melhor. Eu gosto muito de olhar geral porque eu não olho só para o desempenho da equipe em casa. Eu quero saber como é que a equipe está chegando agora. E ela está chegando num contexto de bom momento, tá? Então isso já me chama um pouco de atenção. Outra coisa, o Paysandu costuma sair na frente do placar no número bom, só que o Avaí é mais frequente. O Avaí falha menos em marcar em casa do que o Paysandu fora. O Paysandu sofreu o dobro de gols fora de casa do que marcou. O aproveitamento do Avaí é melhor, só que o Avaí não faz um bom primeiro tempo. Ele faz um segundo tempo melhor. Então essa odd do Avaí tem campo para você buscar ela mais na segunda etapa do que na primeira. Por isso, eu evitaria essa odd de início, tá? Eu não pegaria essa odd de 1,70, mesmo que você acredite na vitória do Avaí. Ó, a maioria... Aqui é a chave de ouro, ó. A maioria dos gols marcados do Avaí são no final, a partir do minuto 76. E é aonde o Paysandu mais sofre. Beleza, aqui, ó. Mesmo se o jogo vier 0-0, cabe você dar uma olhadinha no over limite no final desse jogo, tá? Tem cheiro de gol aqui no final. Que se vai sair a gente não sabe, mas se pagar bem, vale o risco, tá? Vale a pena ficar de olho. E aí você toma cuidado com essa cotação de 1,70, porque você vai pegar, às vezes, uma cotação esmagadíssima de um time que vai marcar lá para os 70 minutos. Aí não vale a pena, né? Não vale a irritação que você vai ter. De, peguei 1,70, o time não marca, toma cuidado. Quer ver? Uma coisa, ó. O Avaí, quando tem cotação de 1,70, onde ele precisa vencer 59% dos jogos pela estatística, ele venceu 50%. Então não tem valor esperado essa odd do pré-live. É isso que eu falo pra vocês. Às vezes você não tá ganhando dinheiro porque você não faz o básico. E o básico é só consultar a informação, pô. Mas tu olha, o Avaí é um bom mandante, o Paysandu é um mau visitante. Então foda-se, back Avaí é ódio que for. Não é que eu tô dizendo que o Avaí não vai ganhar,
mas às vezes você vai pegar uma odd melhor. E no final é sobre preço. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui só nos cantos aqui do radar esportivo. Race Cantos. Mal também, hein? Por que o Avaí é mal? Porque ele não faz um bom início de jogo, meus amigos. Por isso que o race dele é ruim. Ele melhora onde? Lá no final. E ó, tem muito escanteio nos finais, hein? 17 cantos sofridos do Paysandu e 12 sofridos do Avaí, com bastante canto marcado do Avaí. Para você que trabalha escanteio, você obviamente sabe isso melhor que eu, os minutos finais aqui tem um cenário interessante, fora aquele over limit que eu comentei com vocês. Vou ficando por aqui, todos os links você vai encontrar na descrição desse vídeo, o seu like tem que estar no vídeo, tem que estar, senão você não vai ganhar dinheiro. Mentira, mas ajuda, tá? Diz que ajuda. Eu vejo você amanhã, beleza? É grande, igual eu falei ontem, é grande o BDM, mas é pro seu bem. Lá ele. Um abraço, meus amigos.